O consumo de álcool no Brasil cresceu 43,5% em 10 anos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. E chama a atenção o crescimento acelerado e a falta de políticas públicas para frear esse processo. Nós convidamos para vir até aqui ao estúdio para falar mais sobre esse assunto com a gente, a médica e professora do Centro Regional de Referência em Drogas da UFMG, Júlia Cury. Muito bom dia para a senhora. A que se deve esse aumento tão grande assim, em tão pouco tempo, em 10 anos, né, 43,5%? Aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de o álcool fazer parte de todos os nossos confraternizações, por exemplo, do dia a dia. A gente relaciona muito o álcool ao prazer, à diversão, e não houve investimento público em diminuição do hábito de beber, como houve do tabagismo nos últimos anos. Então, o tabagismo reduziu e o uso de álcool vem aumentando. A indústria do álcool é muito forte aqui no país. Então, ela é mais forte do que o investimento contra o aumento do uso de álcool. Então, na verdade, é mais a saúde, né, o Ministério da Saúde, que faz algumas campanhas, mas não é tão forte. A gente acha que isso é um dos fatores que estimula. E a gente vem usando álcool cada vez mais cedo. Os adolescentes, crianças vêm usando álcool, então isso é um hábito que vem sendo adquirido e passado entre as gerações e cada vez mais se estimula o uso do álcool mais precocemente. As pessoas elas tendem a achar que o álcool não faz mal, ou pelo menos não faz tão mal quanto o tabagismo. Isso é verdade? Com certeza. Na verdade, o que acontece? Como o álcool é uma droga lícita, permitida, assim como o tabagismo, mas como eu falei, teve pouca campanha para explicar os malefícios do álcool na saúde, as pessoas acham que o álcool não faz mal, ou faz pouco mal, ou só quem é dependente de álcool, né, alcoolista, é que tem prejuízos, e na verdade isso não acontece. Qualquer uso de álcool é maléfico, mesmo que a pessoa não seja um dependente. O uso de álcool pode aumentar, por exemplo, a impulsividade. Isso aumenta o risco de dirigir alcoolizado, acidente de trânsito, de ter relação sexual sem proteção, sem camisinha, contrair doenças, por exemplo. Aumenta o número de homicídios, de agressões, principalmente agressões domésticas e de suicídio. Então, qualquer uso de álcool é perigoso. Não existe um uso de álcool inócuo. Na gestação, por exemplo, não se pode fazer uso de bebida alcoólica. O aumento do consumo de álcool, esse que vem registrado nos últimos 10 anos, 43,5%, eu fico repetindo isso porque eu achei que foi muito grande, ele vem acompanhado do crescimento do número de alcoólatras também. Sim, vem acompanhado porque o álcool é uma droga que tem um grande poder de causar dependência, a gente chama isso de poder dependogênico, muito mais do que outras drogas que as pessoas acham até mais perigosas, como a cocaína, por exemplo, que também é perigosa. Mas o que acontece com o álcool? A maioria das pessoas que experimentam continuam utilizando, a maioria das pessoas que utilizam, então frequentemente utilizaram no último ano, e uma grande parte dessas pessoas, em torno de 10%, se torna dependente do álcool. Então, o número de pessoas que experimentam e depois vai se tornar dependente é muito grande. 10%, então, das pessoas que experimentam o álcool se tornam alcoólatras, né? Isso. Por que as pessoas elas são tão pacientes e aceitam mais o alcoolismo do que as drogas, por exemplo? Tolerantes, a palavra é essa, porque elas são mais tolerantes ao alcoólatra do que a um viciado em droga. Porque o álcool passa essa sensação de que ele não faz mal para a saúde. O tempo todo, a nossa sociedade estimula o consumo de álcool, é como se a gente não conseguisse se divertir, confraternizar, não conseguisse relaxar sem a utilização da bebida alcoólica. E como os malefícios eles vão sendo produzidos ao longo do tempo, principalmente para a saúde, para o coração, aumento da pressão, problemas no fígado, no pâncreas, isso vai aparecer tardiamente, as pessoas têm a sensação de que nunca vai acontecer com elas. E é engraçado que o Brasil tem uma cultura muito grande em relação à bebida alcoólica mesmo, porque quem não bebe sofre preconceito, né? Se você está numa festa, você não bebe, as pessoas te olham estranho, né? Tem aquela frase, não confie em quem não bebe, né? Aquelas brincadeiras assim. É realmente um país em que incentiva o consumo. Acha né? que você é chato, né? Que você não quer confraternizar, sendo que, na verdade, tem muitas formas de se divertir sem o álcool. E é isso que a gente tem que criar a partir de agora, uma cultura de mostrar os malefícios do álcool, como foi feito com o tabagismo, um investimento muito grande, e uma cultura de procurar outras formas de divertir, né, com menos álcool.
Agora, quem está acompanhando a gente começou a consumir álcool como uma brincadeira, como um passatempo, e aí virou alcoólatra. Onde ela busca ajuda? O Estado tem ajuda para oferecer, para fornecer? Primeira coisa é identificar como essa pessoa virou alcoólatra, é quando ela começa a perder o controle sobre o uso do álcool. Então, a pessoa que não é alcoólatra, ela consegue determinar a quantidade que ela vai beber, por exemplo. E a pessoa alcoólatra começa a beber e não tem controle, não consegue parar. E ela não consegue parar e ela restringe outras áreas da vida dela em prol do uso do álcool. Primeira coisa que ela tem que fazer é procurar ajuda. Onde se pode procurar ajuda? Os Alcoólicos Anônimos, o AA, é um grupo que apoia muito os usuários de álcool e eles se sentem acolhidos e sentem que tem outras pessoas que estão passando pela mesma coisa e essas pessoas se apoiam e dividem estratégias, compartilham estratégias que elas utilizaram para parar de beber. Existem os CAPs, Álcool e Droga, que são o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, que são públicos, e os CERSANs, que também são públicos, que são públicos e que absorvem essas pessoas e fazem tratamento de graça aqui em Belo Horizonte e nas cidades ao redor. Tá certo. Olha, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Bom Dia Minas. Um ótimo dia para você. Obrigada pelo convite.